Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns aplicativos que eu utilizo e que eu gosto bastante, tá? Os aplicativos aí que estão, pelo menos no meu top 3 de aplicativos aí. Na verdade tem um pouco mais, mas os mais úteis para vocês aí. Como vocês podem ver aqui, eu tenho os aplicativos bem divididos, né? Em redes sociais, hacks, né? Que são aplicativos para biohacking, aplicativos de produtividade e essa parte de diário, que são os aplicativos que eu uso diariamente, né? Sagrado todo dia usar esses aplicativos aqui. Tem um de meditação, um de ondas beta para estudar ou para trabalhar, podcast, sou apaixonado por podcast, Google Calendar, que eu uso muito, mas eu vou mostrar a vocês depois, numa outra hora, num outro vídeo, e o aplicativo do Geração de Valor, que eu também acompanho diariamente. Só que o que eu quero mostrar para vocês são esses 3 primeiros aqui, ok? Então vamos começar aí por esse primeiro aqui, que é um despertador e ele dá estatística de sono, ele controla o teu sono. Você coloca ele sempre ligado no carregador, programa o despertador dele e ele fica monitorando o teu sono. Aqui na parte inferior, a gente tem a parte de alarme, eu vou colocar por último essa parte, tá? Estatísticas e tendência. Vamos lá, em estatística, só para vocês entenderem como que funciona. Ele vai monitorando o teu sono e ele só te desperta, ele só toca o despertador quando você não está no sono profundo. Ou seja, sabe quando você está dormindo, que o despertador toca, você acorda bem, só que você sabe que tem um pouquinho mais de tempo, coloca para 10 minutos depois, volta a dormir e acorda muito cansado? É porque normalmente, nessa vez que você acorda muito cansado, o despertador tocou quando você estava num sono muito profundo. Então ele acaba prejudicando um pouco a sua forma de acordar. Ele quebra um ciclo no meio aí, o que te prejudica bastante. Com esse despertador aqui, ele só toca quando o seu sono está ali entre o sono leve e o desperto. Então, como ele está te monitorando, ele sabe a hora exata de te acordar. Então, você não vai colocar um despertador exatamente às 8h01, por exemplo. Você vai colocar uma margem entre 8 e 8h30. E aí ele vai monitorando o teu sono e vai te dizer exatamente, vai tocar exatamente naquele bom momento para te acordar. Só para vocês terem uma ideia de como funciona esse monitoramento, eu peguei um aqui que eu tô com uma qualidade de sono bem legal, 86%. Eu hoje moro na Argentina, né? A qualidade média de sono na Argentina é de 70%, então aqui estava bem acima, né? 16% a mais do que a média. E vocês podem ver que eu fui dormir aqui, ó, quase 1 da manhã, e aí eu já consegui chegar num sono bem profundo, aí entre 3 e 4 horas eu fui num estado bem desperto, depois aprofundei o sono de novo, e eu fui desenhando esse gráfico. Quando foi 8h34, o despertador tocou, mas eu estava num sono bem leve aqui, bem desperto já, tá? Então deu uma qualidade bem legal de sono aí. Depois teve um outro dia que eu tive uma qualidade um pouco menor, foi de 50%, eu dormi 4 horas e 19 minutos nesse dia. De novo, fui dormir entre meia-noite e meia e 1 hora, sono bem profundo, quase desperto, profundo de novo, e ele despertou ali às 4 da manhã, que foi a hora que eu acordei, ok? Então, só para vocês entenderem como que funciona isso aqui, ele vai monitorando o teu sono. Depois, você tem a parte de tendência, onde ele mostra a sua qualidade de sono. A minha qualidade média de sono está bem ruim, né? Eu estou fazendo alguns testes aqui de biohacking e, enfim, não está ainda como deveria estar. A média na Argentina é de 70%, ou seja, eu estou bem abaixo da média na Argentina, mas isso vai melhorar aí nas próximas semanas, ok? Depois, a hora que eu fui para a cama. Normalmente eu tento dormir até meia-noite. Nos últimos 2 dias não deu para dormir esse horário, eu tive que dormir depois. E aí ele vai monitorando a hora que você vai dormir, te dá a média que as pessoas vão dormir no teu país, tempo na cama, que horas que você desperta, né? Meu horário de despertar normalmente é entre 4 e 4h30, então ele vai desenhando um gráfico aqui para você. Enfim, ele monitora bastante coisa no teu sono. Uma coisa que está uma falha aqui para mim é com relação a exercício físico. Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui. Aqui, atividades físicas. Por quê? Quando eu vou fazer alguma atividade, eu não estou levando o celular, então ele não está medindo a atividade física aqui para mim, ok? Bom, ajustes, acho que não vai ter nada interessante aqui para você, é mais com questão de som, de vibração e tal. E vamos lá, alarme, que isso aqui que é o interessante para a gente. Bom, quando você clica aqui em alarme, né, em ativar alarme, ele vai te dar uma margem de horas que você quer acordar.
como eu falei, ele não vai colocar a hora exata. Por exemplo, aqui eu coloquei 4h40. Ele não vai me acordar exatamente 4h40. Ele vai me acordar normalmente entre 4h10 e 4h40, onde o meu sono estiver mais leve nesse momento. Então o que você faz? Você programa a hora que você quer, né? Ele vai te dando um intervalo aqui embaixo. E depois que você programar o horário que você quer acordar, você coloca para começar. Vai te fazer algumas perguntas aqui, se você tomou café, se tomou chá, se comeu tarde, se fez exercício, se o dia foi estressante. Você marca o que tiver que marcar e dá um ok. E aí ele já começa a medir o teu sono, ok? Quando chegar na hora de despertar, ele vai tocar o despertador e aí você consegue monitorar o teu sono lá, beleza? Então, basicamente, esse é o aplicativo, ok? Vamos lá. Um segundo aplicativo agora que eu uso bastante é o Wunderlist, que é um aplicativo de to-do list. Primeiro ponto, você tem como criar novas listas aqui. Então vamos criar uma lista agora, teste, ok? Criei uma lista teste. E nessa lista a gente pode colocar algumas tarefas que a gente tem que fazer durante o dia. Então, por exemplo, estudar anatomia. E aí essa tarefa veio para cá. Depois eu posso colocar ir ao médico. E aí a gente vai colocando as tarefas aqui. No começo do dia você lista todas as tarefas que você tem para fazer. No final do dia, ou à medida que você for executando essas tarefas, é só você clicar nela que ela vai desaparecendo, beleza? Então é um aplicativo muito útil aí de to-do list, ok? Dá para você criar várias listas diferentes. Quando tem alguma tarefa em atraso, ele marca para você ali em vermelhinho, né, que a tarefa está em atraso. Na verdade, eu estou com uma tarefa aqui que era para ter realizado às 11 da manhã, são 1h agora e eu não realizei, então ela está constando como atraso aqui para mim. É um aplicativo bem simples e que faz muita diferença aí, ok? Aqui dentro dá para você colocar data de vencimento da tarefa, dá para você colocar se a tarefa vai se repetir diariamente, semanal, mensalmente ou todo ano. Dá para você colocar subtarefas dentro dela, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos inventar coisas aqui. Ó, subtarefas. E aí, essa tarefa eu vou marcando as subtarefas que estão realizadas até no final eu marcar a tarefa e ela desaparecer daqui. É um aplicativo bem bacana aí para vocês explorarem também. E por último, um aplicativo que eu gosto muito, que é o Foxkeeper, que é um aplicativo de técnica Pomodoro. Então, como que funciona? A gente tem aqui, em opções, você pode colocar o seu tempo de trabalho, né, o tempo de atividade que você vai fazer. Por exemplo, vamos dizer que a gente está num bloco de estudo e a gente vai fazer um bloco de 2 horas de estudo. Então, dentro dessas 2 horas, eu vou dizer que eu vou estudar 25 minutos e fazer um intervalo de 5. Ok? Por isso que está dessa forma. 25 minutos, um intervalo de 5, estudo mais 25, mais um intervalo de 5, mais 25 de estudo, 5 de intervalo, 25 de estudo e 15 de intervalo, que é um bloco mais longo aqui, um intervalo mais longo. Por que são 4 sessões? Porque aqui em sessões eu disse que são 4, ok? Eu poderia colocar, por exemplo, que eu quero fazer 3 sessões. E aí ele vai dar 1h30 no total. E dentro dessas 3 sessões ele vai fazer assim. Entre a primeira e a segunda ele vai me dar um intervalo curto. Entre a segunda e a terceira um outro intervalo curto. Depois da terceira sessão, que é onde eu cheguei aqui, ele vai me dar um intervalo longo de 15 minutos. Eu tenho como alterar aqui o tempo de cada sessão também. Dizer se eu quero 5 minutos, 10, 12, 15, enfim. Eu que escolho todos esses tempos aqui. E aí como que funciona? Aqui ele está no intervalo, né? Vamos lá, ele está no intervalo, o tempo começa a contar. Quando chegar esses 5 minutos, ele vai travar e vai abrir um tempo de trabalho. Começa a contar, deu esse tempo, ele volta para os 5 minutos, tá? E aí ele vai fazendo dessa forma e vai marcando aqui embaixo para mim os rounds, tá vendo? Então, intervalos intercalados com o tempo de trabalho. Vamos lá. Intervalo, trabalho, intervalo,
trabalho, intervalo trabalho e assim vai, ok? Então, basicamente, esse é o aplicativo aí, são os 3 aplicativos que eu uso diariamente, na verdade eu uso todos esses aqui, mas esses 3 aqui eu tenho certeza que vão ajudar bastante vocês aí, ok? Então, até mais.